Fala, gente, tudo bom com vocês? Bom final de semana atrasado, né? Mas eu sou Helena, quem me acompanha aqui sabe, me conhece um pouco, me vê numa trajetória de 10 anos. Meu canal não é um canal flopado, até porque eu não quis monetizar ele, não quis engajar ele da forma, não coloco assunto de engajamento, mas eu coloco situações do dia a dia, né? Eu vim fazer um resumo da minha semana, dizendo que foi uma semana assim extremamente difícil. Cancelei um monte de coisa que eu tinha para fazer, mudanças de cima de hora, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? A gente quando passa dos 40, dos 50 anos, tudo é para ontem, né? Em que sentido? Você não pode ir, você não vai, você não pode ir, acabou, você não pode fazer, não dá para fazer, não dá. Hoje, qual é a minha prioridade na minha vida? Em primeiro lugar, ter minha espiritualidade, né? Eu não gosto de falar de religião, se é que você tem como religião. Minha religião é uma e vocês sabem qual é, mas é minha espiritualidade em primeiro lugar. Em segundo lugar, a minha pessoa, cuidar de mim, do meu bem-estar. E eu venho dizendo para vocês que eu estou muito cansada, né? Eu ainda sou CLT, eu espero ficar CLT mais um ano só, né? E se a empresa me quiser, ou se eu continuar na mesma empresa, eu vou continuar trabalhando como aposentada e tentar me engajar dentro do meu projeto, que é psicologia e psicanálise, porque quem trabalha com comércio sabe que é loucura total, você não pira, ou você não pira por conta do outro. E principalmente quando você trabalha numa situação, eu não estou falando da minha empresa em geral, eu falo em todas, né? A gente tem passado por um momento de crise muito grande, crise financeira. Eu nunca passei por isso na minha vida, já passei por épocas assim, de ser CLT na mesma função que eu faço, ganhando quase 3 salários. E hoje eu ganho um salário mínimo, né? E eu venho ouvido muita discussão e tenho escutado muitas discussões acerca das pessoas não quererem ser mais CLT. Gente, isso é óbvio. Quem vai querer se submeter a um trabalho de R$ 1.518, né? Quiçá uma comissão e um almoço por dia, ou direito de levar almoço para a empresa, porque as empresas estão assim, não é especificamente uma, são todas. Eu quero que você me diga uma que não seja assim, que continuam nessa mentalidade medieval e não nem conseguem mudar por conta do tamanho de impostos, porque 150 dias do nosso ano a gente paga só impostos. Se você acha que sobra alguma coisa para você, mentira, né? Não sobra. Então você fica batalhando por uma comissão e assim, aí as empresas entram numa de te mudar de posição, aquilo que você ganhava por fora você não ganha mais, você com 55 anos tem que dar um plus, começar a fazer outro setor dentro da empresa, porque entrou alguém lá, disse que você é muito para aquela função, aí você começa uma outra como se fosse uma pessoa nova, ou como se fosse neófita, você começa do 0 aos 55 anos. Então, assim, foi uma semana muito difícil, eu tô num acúmulo. Gente, se você é menina que está assistindo, mulher que está assistindo o meu canal, que tem menos de 45 anos, não entrou na menopausa, espere entrar. Fui aquela mulher que não teve calorões, nada disso, mas eu sinto um cansaço fora do normal. Minha tireoide simplesmente parou, né? E meu cabelo despenca, vocês pensam que não cai? Eu lavo uma vez por semana porque eu não posso lavar mais que isso. E tenho que cancelar situações porque às vezes bate um cansaço que não dá para explicar o que é. Mas o dia a dia também nosso não ajuda, né? A gente tem um sistema governamental que não ajuda. Não vim falar mal, mas vim fazer um resumo do que é a nossa semana. A gente começa com a nossa semana traçada de um jeito e termina de outro. Eu comecei assim, bom, essa semana eu vou bater a meta, que agora eu estou numa nova função, né? E vou bater a meta, não consegui, porque está muito difícil. Eu trabalho na área de medicamento, as pessoas não buscam mais qualidade, mas buscam preço, não querem nem saber se estão comendo farinha. Te garanto que na empresa que eu trabalho você não está tomando farinha, mas enfim, o cliente fala na nossa cara, eu não quero qualidade, eu quero preço. Então, eu não posso reduzir meu preço, porque senão eu quero garantir a qualidade para o meu cliente. E eu sou uma pessoa que eu sou extremamente transparente na minha educação, eu digo,
Então eu queria fidelizá-lo, mas não dá. Então você começa a se envolver fulano, cicrano, beltrano, você chega na sexta-feira, sábado, você não conseguiu nada fazer aquilo. Por quê? Acontecem as intempéries do dia, o ônibus atrasa 3 horas, você leva 3 horas na condução, você leva 2h30 para o trabalho, 3 para voltar. Mas isso não sou só eu, não. Eu digo para você que é 70% da população. Aí hoje, domingo, eu tiro para fazer minhas coisas da casa, né? E arrumar minhas roupas. E eu estava assistindo agora dizendo que essa última geração, que é a geração Z, né? Elas não querem mais trabalhar por conta dos bolsa isso, bolsa aquilo, mas eu ainda vou mais além. Não é só por conta dos bolsa isso, bolsa aquilo que está afundando o país, não. Porque se fizer uma peneira, dá para continuar pagando bolsa isso, bolsa aquilo, para quem realmente precisa. Mas porque os salários estão baixos, né? O salário mínimo foi criado na época que televisão não existia, celular não existia, geladeira, ferro de passar roupa, como a gente tem esse monte de ventilador, nada disso tinha, gente. Se tinha, era uma coisa assim que pouquíssimas pessoas podiam ter. Então, assim, hoje o salário mínimo continua sendo baixo para gente que tem um mundo de oportunidades e que tem que ser utilizado. Quem não tem um computador hoje está frito. Quem não tem um celular e uma internet paga está lascado. Então, assim, você acha que uma geração nova, com acesso à internet, acesso à IA, acesso à mídia social, a um monte de coisa que está oferecendo, ainda que seja uma coisa extremamente vazia, como é que eu vou dizer? Porque eu valorizo muito a parte intelectual. Mas quem quer saber de intelectual? O que sou eu para o CLT que paga um salário mínimo? Adianta eu ser formada nisso, ter isso, aquilo outro, se o CLT não valoriza? Eu digo para você, não estou falando somente da minha empresa. Todas as empresas estão com essa mentalidade. Aí cabe a gente saber por que as empresas mantêm isso. Mantêm isso por causa dos impostos, porque não podem pagar ou porque é uma mentalidade medieval e antiga. Então, o cara que tem um pouco mais de esperteza, um pouco mais, né, de volúpia para se envolver e engajar com todos os tipos de assunto que eu não me envolveria, está aí ganhando milhões com 20, 21, 22 anos. Você acha que o cara vai competir comigo para ganhar R$ 1.518? Quiçá quem dera uma comissão? Não vai. Então, assim, você começa a semana com uma informação, você termina com outra. Você começa com uma programação e termina com outra. Gente, essa semana eu tinha N coisas para fazer, não consegui fazer nada por conta de um cansaço abissal. Então, eu digo para você, a vida não é fácil só para mim não é fácil para ninguém. Né? Hoje eu estou aqui arrumando minhas coisas, ajeitando a minha casa, lavando roupa para a semana, porque essa semana, apesar de ser feriado, eu trabalho sábado e ainda agradeço a Deus por isso, né? Mas assim que eu terminar e me formar, eu vou cair de cabeça nos meus estudos novamente, porque aí eu vou começar uma nova empreitada na minha vida. Para quem pensa que eu não trabalho, tá aí. Um resumo, eu trabalho de 8 às 5 da manhã, tem semanas que eu trabalho de 8 às 6, levo 2h30 para o trabalho e quase 3 horas para voltar. E não sou eu não tiro essa onda dizendo isso não, porque só a Helena é cansada. Isso eu digo para vocês, a maioria dos trabalhadores, e quem não trabalha vive de bolsa, auxílio, bolsa aquilo, e a nossa previdência indo para a lata do lixo, é isso aí. Então, eu sou mais daquele tipo de ensinar a pescar do que dar o alimento. Para mim, nunca me deram nada na mão, fácil. Sempre me ensinaram a pescar. Por isso que eu sou uma pessoa de classe financeira baixa, porque eu nunca usurpei ninguém. Eu sempre trabalhei muito, desde criança, desde adolescente, para ter o que eu tenho, só pude estudar depois de coroa. Mas se eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu dou glória a Deus por isso, por todas as dificuldades. Mas eu quero que você entenda que uma pessoa madura nem sempre consegue cumprir por conta dos cansaços da vida. Eu deixo um beijo para vocês, um vlog da semana falando sobre a dificuldade do dia a dia e muitas vezes não me culpe e não culpe ao próximo, um amigo seu que não conseguiu cumprir o planejado com você. Nem sempre dá, porque a vida vem, te engole, porque você tem compromissos. E os compromissos muitas vezes falam mais alto.
Eu peço até desculpas porque a gente está perdendo amigos, enterrando pessoas por falta de tempo de curti-las. Mas é isso. Um beijo, boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.